Então, nosso bom dia. Nosso bom dia. Iniciamos a partir desse momento. Bom dia, bom dia, bom dia. Voltando à nossa programação, a Rádio Gael, o Sistema Gael de Comunicação, TikTok, Kawaii, Instagram e o YouTube, ligados para levar esta verdadeira palavra a todos que precisam. Pedir ao nosso Deus que nos inspire para levar essa palavra com exatidão, esta palavra como mensageiros, como colaboradores de Deus nesse projeto de levar a bendita palavra, fazendo os ajustes ainda, mas que é necessário para que nós tenhamos uma boa programação, uma boa mensagem, tocar seu coração, sua vida, salvando vidas e atingir os diversos continentes. Desde já, nós agradecemos por vocês estarem aqui, dizer que vocês também são mensageiros, são evangelistas, quando vocês tocam ali nos seus contatos pessoais e levam essa mensagem para os diversos locais deste mundo. E diversas pessoas solicitando que acompanhem o Sistema Gael de Comunicação. Nós aqui vamos falar hoje sobre aquela trajetória que o nosso Deus, nosso Jesus passava no seu caminho para a crucificação. Meu Deus, quanto sofrimento nosso Deus, nosso Jesus passou, quantas humilhações, maltratando, zombando, esbofeteando, todo tipo de descaso, né? Porque achavam que aquele Senhor, aquele Jesus, era um trapaceiro, porque na verdade seria ele, por acaso, o rei, na concepção desse mundo, que rei é aquele que tem ali o poderio naquele espaço limitado de um continente, de um país, de uma cidade, principalmente naqueles tempos de outrora. Mas ninguém entendia que o que Jesus pregava era um reino que não estava na limitação de espaço, nem tão somente aqui na terra, mas um reino que é um reino permanente, infindável, onde o poder de Deus ali se estabelece como um poder absoluto para resgatar essa humanidade. E nesse poder absoluto, ali é demonstrado o grande amor de Deus, inigualável. Quem dentre nós entregaria os nossos filhos, ou o nosso filho, principalmente o único filho que um casal tivesse, para ser morto por desconhecidos? Ninguém. Mas esse nosso Deus, ele, pelo amor inigualável, ele fez isso. E o filho dele cumpriu todo o desígnio de Deus para tomar a chave de Satanás, do poder de Satanás contra os que buscam ao Senhor. E
nos deu esse poder, esse resgate de uma forma relativamente simples, entre aspas. Basta você querer aceitar o nosso Jesus como o único Salvador que morreu por nós e ser batizado pelo Espírito Santo. Você tem que confessar a Deus, confessar que Jesus é seu Salvador e ser batizado com o Espírito Santo, e assim vos será salvo. E essa trajetória de Jesus para nos salvar, já vinha Jesus pelo caminho ali de Getsemane. E ele, sabendo tudo que estava por vir, chegou a ter vamos dizer, um verdadeiro desespero. Suava até gotículas de sangue que chegaram a pingar do seu corpo para o chão. Você observe que um verdadeiro desespero estava no coração daquele homem puro. Um desespero absoluto. E ele ali apelou para Deus. Meu Deus, se for possível, afasta de mim este cálice. Ou seja, meu Deus, se for possível, tire esse meu destino, esse sofrimento que eu tenho que passar. E ainda assim, ele completa. Mas não seja cumprido conforme a minha vontade, mas segundo a vontade do Senhor, meu Deus. Mas duas ocasiões, da mesma forma, o nosso Deus apelava para Jesus, para Deus, apelava para Deus. Meu Deus, se for possível, afasta de mim este cálice. Ou seja, afasta de mim isso que eu tenho que passar, porque ele sabia que seria um grandíssimo sofrimento. Mas ele sempre completou nas 3 ocasiões que ele pediu a Deus. Mas não seja feito conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade, meu Deus, que seja cumprido. E ali já tinha ido o seu traidor, o Judas Iscariotes, acertar ali com aqueles fariseus para entregar a Jesus, bastando que eles dessem um punhado de moedas. E ali ficou acertado. Aquele que eu der um beijo na face, aquele que eu der um beijo na face é o Senhor, pode pegá-lo. E assim aconteceu. Um sofrimento estava ali prestes a estabelecer. Mesmo naquele instante, quiseram defender a Jesus, puxaram a espada e cortou a orelha direita de um dos algozes, um daqueles soldados. Mas Jesus, não faça isso. Nós não seguimos desta forma, nós não respondemos da mesma forma. O que está para acontecer vai acontecer, mas nós devemos manter as nossas condutas conforme a pregação de Jesus para aquele povo. E colocou a mão na orelha do soldado que tinha sido recebido aquele golpe de espada.
e ali normalizou. Veja que a bondade de Jesus, até naquele momento que estava prestes a fazer muito mais mal a Jesus, ele diz: não é assim que devemos retribuir. Veja que nós, quando temos pessoas que nos atingem, que nos agridem de diversas formas, nós estamos prontos para revidar de uma forma muito mais contundente. Mas Jesus não quis isso. Disse: olha, eu tenho o poder de Deus, que eu quisesse, eu podia mandar os anjos aqui me defenderem. Mas não é assim que deve ser. Jesus, então, foi preso, foi levado ali ao sinédrio, ao tribunal, sendo inquirido das coisas que ele praticava, para que ele confessasse que era um infrator e era merecedor da punição de morte. Mas Jesus não tinha por que admitir nada, nada, porque ele sempre foi bom, ele apenas, na sua trajetória, ele inovou com sua pregação e pregava que o reino não era um reino apenas secular, mas era um reino definitivo, inabalável, inigualável. Era um reino do poder da bondade, era o reino do poder do amor, era o reino eterno, era o reino de Deus. Então, somente Jesus fez isso, mas foi condenado. Levaram ele para aquele largo ali do tribunal, e os soldados vendaram primeiro o rosto de Jesus e começaram a maltratá-lo, bater em Jesus, e disseram: se você realmente é o Deus, você vai saber quem é que está lhe batendo. E gargalhavam, zombando a Jesus. Ah, você é o rei, é? Então pegaram um espinho, fizeram uma coroa, colocaram na cabeça de Jesus, encravaram ali, e os espinhos já sangravam quando perfurava a cabeça de Jesus. Cuspia nele, botaram uma roupa, um pano vermelho, diz: ah, mas você não é o rei, então está aí, só por zombar a Jesus. E Jesus sendo moído ali, maltratado, foi levado até o Calvário. E nesse caminho de Jesus, quando ele entrou ali no sinédrio, no tribunal, aquele apóstolo que era o mais próximo dele, quem era? Era Pedro. Conforme o próprio Jesus disse a Pedro, na ocasião que Pedro disse: olha, Jesus, eu estou contigo, pode chover canivete, vamos dizer assim. Dê o que der, eu estou com o Senhor Jesus. Mas, nesta ocasião, o próprio Jesus disse:
Pedro, 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 você não sabe o que diz. Você, de boca para fora, todo mundo é valentão. Pedro, 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 ainda que o galo cante, antes disso, você vai me negar 3 vezes. Não, meu Jesus, isso não vou fazer, porque se for preciso até morro pelo Senhor, morro com o Senhor. Todo mundo é corajoso de boca para fora. Todo mundo é verdadeiramente seguidor de Cristo no dia a dia. Ah, eu sou crente. Eu tenho a Bíblia debaixo do meu braço. Eu sou seguidor absoluto desta palavra. Então, todos nós somos fracos. Em todos os instantes, nós estamos sendo testados. Somos testados. Até onde você é seguidor do nosso Deus? Até onde nós seguimos esta palavra? Esta bendita palavra? Até onde temos coragem para dizermos, eu sou crente, principalmente no meio, nas rodas dos escarnecedores. Quando estamos com pessoas, com autoridades que não têm o mesmo segmento com Deus, será que ali a gente está pronto para ser firme com Deus? Ou vamos negar, como Pedro negou a Jesus? Mas ali, no caso de Pedro, era uma questão de vida ou morte. Mas isso não justifica. Mas quem de nós está pronto para morrer por Jesus? Quem de nós está pronto para morrer por Jesus? Você está? Nem todo mundo está, e não é fácil dizer eu morro por Jesus. Nós temos apego ainda à vida secular, a nosso corpo físico. Mas quem tiver amor a seu corpo, a sua vida secular, perdê-la-á. Mas quem perder por mim, terá a vida eterna. Então Pedro negou a Jesus. Estava lá dentro do tribunal, Jesus sendo inquirido, julgado, quando acenderam um fogo ali e muitas pessoas se amontoaram em torno daquele fogo, certamente porque estava frio para fazer um certo calor. E uma empregada ali do tribunal olhou para Jesus e disse, você é um deles. E eles, não, eu não conheço este homem. Foi a primeira vez que Pedro negou. E a gente, quando é que nega Jesus? É quando estamos diante de tribunal? Não, não necessariamente. A gente nega Jesus é todo instante que a gente renuncia à palavra de Deus e segue caminhos errados. E segue caminhos errados. Não justifica. Todo instante nós estamos negando a Jesus, a Deus. Porque às vezes seguimos as coisas que são mais convenientes. Ali Pedro, quando negou pela primeira vez que era seguidor de Jesus, ele viu que se ele dissesse, eu sou seguidor de Jesus, certamente ele seria morto.
E nós não estamos nesta condição extremada de, se negarmos que seguimos a Jesus, vamos ser mortos. Não. Não precisou estar nesse instante, mas todo dia, quando a gente tangencia nossas vidas por um caminho errado, um caminho que não agrada a Deus, a gente está também negando a Jesus. Nós não estamos valorizando o sacrifício que ele passou por nós. Segunda vez, o Pedro estava ali também, quando outra pessoa disse: "Ah, você verdadeiramente estava com ele, porque você fala como ele fala." Certamente o Pedro tinha um sotaque diferente, porque aqui mesmo no Brasil, quando se encontra pessoas que conversam no Nordeste, tem uma forma de falar. Pessoas, quando se encontram lá no Sul, tem outra forma de falar. Então, pela própria forma de falar, nós identificamos ser aquele indivíduo de qual região do Brasil. Então, quando pela segunda vez disseram: "Não, esse aqui, Pedro, você era um deles, porque você fala como ele", ou seja, seu sotaque, sua forma de falar é semelhante a ele. Não, 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 eu não sigo, não conheço esse cidadão. E ali transcorria o julgamento de Jesus. Eu pergunto, hoje, nesse instante, ou no decorrer desta manhã, você já agiu como Pedro? Como assim? Você já negou a Cristo hoje? Não, 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 não. Eu já me benzi, eu já me ajoelhei, eu já rezei, eu já orei. Sim. Mas quantas vezes hoje nós pensamos errado, nós tivemos desamor, nós não perdoamos, nós xingamos, nós desconsideramos o sacrifício de Jesus e seguimos caminhos errados? De que forma você negou hoje ao nosso Jesus? De que forma hoje já negamos a Deus? Como é que a gente pode condenar também a covardia, entre aspas, do Pedro em negar a Jesus, se nós mesmos negamos a Jesus em tantas ocasiões no próprio decorrer do nosso dia? E aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aquele que tiver um argueiro no olho, como é que pode estar condenando a trava que está no olho da outra pessoa? Ou seja, com que autoridade nós podemos aqui dizer que Pedro foi covarde com Jesus? Não, não, não. Nós somos assim também. Nós somos imperfeitos. E olhe que as situações são diferentes. Pedro era o dos apóstolos o mais próximo de Jesus, o mais amigo, entre aspas. Mas mesmo assim, ele negou a Jesus. Não, Jesus, eu estou pronto para até morrer pelo Senhor. De boca para fora é muito fácil. De boca para fora é muito convincente até. Às vezes nós, entre irmãos ali nas igrejas, nós somos tão santinhos, nós somos tão fervorosos seguidores. Muitos
gritam, correm, aleluia, correm ali porque estão na unção. Mas quando nós estamos fora dali da igreja, aí é que a gente se autoanalisa. Verdadeiramente, eu sou um seguidor de Cristo ou estou negando a Jesus por pequenas coisas, não estou nem em risco de vida, não querem matar porque estou pregando a palavra. Mas estou seguindo a Cristo e negamos a todo instante, em tantas coisas, em todos os momentos da nossa vida. E a gente tem que parar, sabe, meu irmão? Parar e dizer, meu Deus, não é que está acontecendo isso, eu estou agindo igual a Pedro. Eu estou negando não só até que o galo cante. O galo canta, vamos dizer, 4h30, 4 horas da madrugada. Mas nós negamos a Cristo ao longo dos nossos dias e todos os dias, porque quantas vezes nós afastamos as orientações de Cristo, e quando nós nos afastamos dessa orientação de Cristo, nós estamos desconsiderando o sacrifício de Jesus, né? Meu Deus, nós temos verdadeiramente que pararmos, nos refletirmos sobre todas as nossas condutas em todos os momentos. Em todos os momentos. Nós temos que verdadeiramente seguir a Jesus. E Pedro estava ali na porta do tribunal e mais um chegou para ele e disse, você é um deles, porque também você é um nazareno. E ele disse, não, não sou, quando ouviu o galo cantar. E ele se lembrou imediatamente das palavras de Jesus. Olha, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Naquele instante, ele passou a refletir, meu Deus, ele ficou profundamente entristecido. Meu Deus, eu neguei tanto a nosso Jesus. Esse Jesus que eu sou tão próximo, eu neguei, eu sou um covarde. Certamente é o que passava ali na cabeça, no pensamento de Pedro. Ele muito entristecido ficou porque ele verdadeiramente negou a Jesus. E nós, muitas vezes, como eu falei, ao longo dos nossos dias, todos os instantes, nós estamos negando a Cristo. E nem sequer ficamos tristes. Entendemos que é normal o ser humano errar. O ser humano está errando. Não é normal. Quando você verdadeiramente se diz, eu sou de Cristo, todo instante nós devemos parar e refletir as nossas condutas. Opa, eu estou errando. Eu preciso corrigir. Eu tenho que voltar atrás. Eu tenho que voltar atrás. Honramos a nosso Deus, a Jesus, ao sacrifício de Jesus, quando nós seguimos Ele. Eu vi nesta semana no Instagram falando sobre um jogador de futebol, Cristiano Ronaldo. Esse rapaz passou muito sacrifício
quando criança, porque sua mãe tinha que fazer faxinas. Ela não comia muitas vezes para dar a comida para o seu filho, fez todo o sacrifício para que o filho dela recebesse a parte melhor. Com o sacrifício dela, fez muitas faxinas para comprar a primeira chuteira dele para ele jogar bola. E ali, ao longo do destaque dele como um bom jogador de futebol, dali ele teve toda a ascensão e hoje é um jogador riquíssimo, de muito prestígio. E ele arranjou uma namorada que possivelmente seria a sua futura esposa. E ela, sua namorada, questionou porque tinha tanta coisa com a mãe dela. E a partir dali, ele disse, essa não é para ser minha esposa, porque ela não vai reconhecer a minha mãe, tanto sacrifício que ela fez. E Cristiano Ronaldo tem um filho também, chamado Cristiano Ronaldo Júnior. E a mãe dele, muitas vezes, se sentindo só dentro de casa. Ela foi até o quarto do Cristiano Ronaldo Júnior para conversar. E o Júnior reclamou que ela saísse, que não importunasse ele e tal. A mãe saiu, estava entristecida. Quando chegou o pai do Júnior, Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, e disse, mãe, por que está triste? Ela contou que o neto não tinha tratado ela bem, porque ela estava precisando de alguém para conversar e foi ali ao quarto do menino, do rapazinho, e ele não tratou como deveria. E Cristiano Ronaldo, de pronto, fez vir à tona que ele era o que era, e tudo que eles desfrutavam em casa foi justamente devido ao sacrifício que a mãe dele tinha passado em função dele, e hoje ele era o destaque. A gente observa aí, honra os vossos pais, para se darem bem na vida e teres uma vida longa. Isso é a primeira lição. A segunda lição é justamente dentro desse contexto que nós estamos falando, que é preciso que nós honremos, nós valorizemos a quem é responsável por tudo de bom, de maravilha que existe para as nossas vidas e todo o poder que existe, porque hoje nós estamos guardados pelo poder do Espírito Santo. Foi tudo isso decorrente do sacrifício que Jesus fez. Satanás, ele não se conforma. Ele não se conformou que Jesus, no seu sacrifício até a sua morte, ele nos deu a condição de nós sermos salvos da condenação, sermos salvos tão somente pela graça de Deus que se estabeleceu, sermos salvos, não estarmos mais sendo condenados por Satanás e tragados diretamente por inferno. Sermos salvos bastar uma decisão de cada um de nós, porque a oportunidade está posta a todo instante. Agora mesmo, quando você está ouvindo aqui, está vendo
você está recebendo esta oportunidade, este convite para ser salvo. Porque Jesus já fez a parte dele. A mãe de Cristiano Ronaldo já fez a parte dela, ela se sacrificou, ela comprou a chuteira, ela alimentou, ela se sacrificou, ela já fez a parte dela. E hoje o filho daquela senhora, o Cristiano Ronaldo, pode usufruir de tudo. Jesus também já fez a parte dele. Ele já fez o sacrifício e nos entregou. Agora é conosco. Basta você querer. Se Cristiano Ronaldo não tivesse querido jogar bola, ela fez o sacrifício, mas a questão deles, não vou jogar bola. Entendeu? A opção da sua vida, da minha vida, é nossa. Você quer verdadeiramente ser salvo? Então, a primeira coisa que temos que honrar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, seguir verdadeiramente esta palavra, valorizar o sacrifício de Jesus. Esse sacrifício não foi em vão quando nós estamos dispostos a melhorar continuamente. Será que a gente pode agradar hoje ao nosso Deus? Será que pode hoje agradar a Jesus? Será que hoje nós podemos reconhecer o sacrifício de Jesus através da nossa correção pessoal? Eu digo, é mesmo, meu Deus, eu tenho feito coisas erradas que desagradam ao Senhor. Meu Deus, eu não via que não estava honrando o sacrifício que o Senhor passou por nós para nos salvar. E agora é comigo. Muitos são chamados. E agora é comigo fazer por onde? O que é fazer por onde? É seguirmos verdadeiramente esta palavra, honrar o sacrifício de Jesus, fazendo a nossa parte, nos corrigindo e estando agradando a Deus. E assim, nessa trajetória de ser chamado, nós sermos os escolhidos. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Essa trajetória tem que ser uma trajetória verdadeira, uma trajetória de seguir verdadeiramente ao nosso Deus. Amém, irmão? Então, que Deus te abençoe grandemente, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus negócios, que nós reflitamos todo instante o que é que ainda nós precisamos melhorar para verdadeiramente agradarmos ao Senhor Deus, honrar o sacrifício de Jesus pelas próprias nossas correções a todo instante. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Até a próxima quarta, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, porque